Essa aqui é uma pequena dica. Independentemente do seu nível de inglês ou da situação em que você possa se encontrar, uma coisa é certa. Você sempre vai pedir alguma coisa a alguém. Daí surge a pergunta, mas como é que eu faço isso em inglês? Como podemos pedir ou mandar alguém fazer alguma coisa em inglês? Então, hoje eu vou contar para você um pequeno segredo que vai facilitar muito a sua vida quando você tiver que usar esse tipo de construção em inglês. O nome formal da estrutura que nós usamos para pedir algo ou mandar alguém fazer alguma coisa é imperativo. Por exemplo, quando você diz a alguém, fale baixo ou estude mais. Eu poderia dizer que a formação do imperativo é a mesma que o infinitivo sem a preposição to. Mas aí eu acho que poderia complicar as coisas. E o meu papel aqui como professor é facilitar. Então, vamos a uma forma mais simples e mais prática. Quando você estava na escola ou se você fez um cursinho de inglês, em algum momento o seu professor deve ter passado a você um material, que era basicamente uma lista de verbos em inglês. Você lembra? Pode ter sido um material avulso ou que já estava no seu livro de inglês, geralmente no final. Então, nessa lista você tinha uma série de verbos, um embaixo do outro, com a tradução ao lado. Se você anotar, todos os verbos vinham com a preposição to na frente deles, para indicar, na verdade, que eles estavam no infinitivo. Basta se lembrar do primeiro verbo que nós aprendemos nas aulas de inglês. Qual é que é? O verbo to be, que é ser ou estar. Então, usando o verbo to be, nós poderíamos dizer, esteja aqui amanhã às 10. Que pode ser entendido como um pedido ou uma ordem, dependendo da entonação que você der. Quando você fala esteja, venha do verbo o quê? Vem do verbo estar, que é o to be. Então, para fazer o imperativo, ou seja, dizer esteja aqui, basta retirar a preposição to e completar a oração. Esteja aqui amanhã seria be here tomorrow at 10. E aí eu uso apenas o be. A palavra to, a preposição, vai para o espaço. O mesmo ocorre com o verbo falar, que é speak. Você poderia falar fale baixo. Basta retirar então a preposição to e completar a oração. Então seria speak low. Há alguns outros exemplos da vida real. Você está assistindo a um filme, e aí o criminoso está correndo fugindo da polícia. Daí o policial diz assim para o bandido, pare aí mesmo. Quando a gente fala pare aí, é um imperativo, porque ele está mandando você parar. Nesse caso, nós teríamos o verbo parar, que em inglês seria to freeze. To freeze, na verdade, significa congelar, como a gente usa em português a palavra freezer, que é congelador. Então, quando nós falamos pare aí em inglês, eles diriam congela aí. Para fazer o imperativo, porque está mandando alguma coisa, basta então retirar a preposição to. Então o policial falaria em inglês freeze, FBI, por exemplo. Na sequência, o policial mandaria o criminoso largar a arma. Então nós teríamos o verbo to drop. E ele diria largue a arma. Em inglês seria o quê? Drop the gun. Não é isso? Um outro exemplo. Naquele filme do Tom Cruise chamado Jerry Maguire, o Tom é o agente de um jogador de futebol americano que é interpretado pelo Cuba Gooding. É isso? E o Tom pergunta ao Cuba, em uma das cenas, tell me, what can I do for you? Ou seja, me diz o que é que eu posso fazer por você. E o Cuba responde, show me the money. Me mostra o dinheiro. Nessa fala, nós temos o imperativo duas vezes, que ele diz, me diz e me mostra. Com o verbo dizer, que é tell, tell me, que diz, e o verbo mostrar, show me, me mostra. Então ele vai dizer o quê? Show me the money. What can I do for you, Rod? You just tell me what can I do for you. Here it is. Show me the money. Money! Show me the money! That's it, brother, but you got to yell! Show me the money! I need to feel you, Jerry! Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money!
Show me the money. É o que o agente, né, o Tom Cruise, tem que fazer por ele, né? Uma outra coisa, se você quiser fazer a negativa, né, daí basta utilizar don't ou never, ou seja, o não e o nunca. Por exemplo, don't change the subject, ou seja, não mude de assunto. Né? Um outro exemplo, agora com o never, o nunca. Never say what I must do, né? Que seria nunca diga o que eu devo fazer. Never say what I must do. Ok? Em resumo, para pedir ou ordenar, basta que tirar a preposição to e usar o verbo direto. E aí, você gostou da aula? Essa aula, na verdade, foi um exemplo da abordagem de coaching de fluência em inglês. E o que é isso, coaching, né? É uma abordagem que eu ensino que se baseia no entendimento do idioma. Porque eu acredito que você é suficientemente inteligente e não precisa decorar as coisas. Como exemplo dessa abordagem, hoje eu expliquei para você uma forma prática para pedir ou ordenar inglês, usando bom senso e exemplos da vida real. Se você gostou, assista também a videoaula que eu gravei sobre fluência em inglês, chamada Como Aprender Inglês 4 Princípios Comprovados, na qual eu explico quais são os 4 pilares da fluência nesse idioma de uma perspectiva de coaching. E esses princípios são realmente comprovados. Por que eu digo isso? Olha, eu tenho mais de 30 anos de experiência prática e conhecimento aprofundado do idioma, tanto acadêmico quanto profissional. E sei exatamente o que funciona e o que não funciona no ensino de inglês. Tudo isso com base na minha experiência, como eu disse, professor doutor, tradutor e autor de livros em inglês e português. Se você ainda não assistiu essa videoaula, assista. Vale muito a pena conhecer essa metodologia, especialmente se você já tentou outras técnicas que não funcionaram. Aí embaixo você encontra o link. E não se esqueça de também dar o seu thumbs up, né, o seu positivo abaixo. E inscreva-se no meu canal para receber mais dicas e aulas de inglês com inteligência e bom senso. Um abraço e até a próxima.